Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o dar e o receber. No grupo de mulheres que mantenho no WhatsApp, surgiu uma questão sobre o dar e o receber, sobre a questão do equilíbrio de trocas. E uma das pessoas questionou como que fica um relacionamento aonde uma pessoa dá demais e a outra praticamente só recebe. É necessário que a gente compreenda primeiramente que o equilíbrio nas trocas acontece nas relações entre os iguais. E que quando há um desnível, quando há um maior que o outro, onde há ordem, não há equilíbrio nas trocas. Por quê? Aí vocês podem me perguntar, mas por que isso, Alexia? Porque normalmente quando há essa ordem, isso quer dizer que alguém que é maior que eu já me deu muita coisa. Então ele já inicia o relacionamento desequilibrado. Por exemplo, o relacionamento entre os pais e os filhos. Os pais, eles dão muito, eles dão a vida, não tem como devolver algo tão grande. Então é tão diferente aqui entre os pais e os filhos, que não tem como os filhos equilibrarem, devolver a vida para os pais, ou fazer para os pais. Os filhos às vezes tentam fazer isso, muitas vezes, né? Mas isso é impossível de ser equilibrado. Sempre haverá esse desnível. Mas relacionamento entre os iguais é diferente. Então, relacionamento onde os dois chegam junto no relacionamento, como por exemplo um relacionamento de casal, como por exemplo um relacionamento de amizade, né? Quando isso acontece, dos dois chegarem junto, então esse relacionamento ele requer um equilíbrio nas trocas. Todos nós temos algo dentro de nós que nos pressiona a devolver quando recebemos algo, seja positivo ou negativo. Isso é assim para todos nós, em qualquer relação. Numa relação onde há um desequilíbrio, vamos dizer assim, né? Na ordem, onde há um muito grande e um pequeno, como na relação entre pais e filhos, a gente nunca vai conseguir de verdade equilibrar essa relação. O filho se sente devedor, ele sente isso dentro dele, fica querendo às vezes devolver, mas isso é impossível, porque aqui existe compulsoriamente os pais que dão e é compulsório que os filhos recebam a vida que os pais dão. E a gente nunca conseguiria equilibrar devolvendo a vida, né? Não seria nada legal se a gente dissesse assim, não, muito obrigada mãe, eu tô te devolvendo isso aí. Muito obrigada pai, mas eu tô te devolvendo a vida. Não tem como. Então a gente precisa prosseguir. Como que é a troca equilibrada entre pais e filhos? Então é que não vai ter equilíbrio, os pais dão e os filhos recebem, e esses filhos vão dar para seus próprios filhos ou vão dar para o mundo. Vão trocar, dando para o mundo algo, em troca de tudo que recebeu, ok? Isso é na relação entre aqueles que têm a ordem, né? Onde existe um grande e um pequeno. Mas onde existem dois que estão iguais, não existe ninguém que é maior que ninguém, numa relação como uma de casal, numa relação como uma de amizade, onde os dois chegam juntos na relação. Então, há uma necessidade de equilíbrio nas trocas para que essa relação prossiga, para que esse vínculo ele se estabeleça e essa relação prossiga. Então, nessa troca, a gente sente sempre quando um dá, o outro sente uma pressão para devolver. E aí, Bert Hellinger nos falou que uma troca equilibrada, ele veio falar sobre isso depois de várias observações que ele fez, do comportamento humano. Então ele fala que uma troca equilibrada no positivo acontece quando um dá e o outro dá ou igual ou um pouquinho mais. Se ele dá um pouquinho mais, aquele que deu antes começa também a ficar em dívida e ele vai querer dar de novo. Então ele dá também um pouquinho mais. E aí assim a troca, se for nesse nível, ela vai aumentando e esse vínculo também vai aumentando e pode haver uma escalada aí nessa troca positiva. Mas não é só troca positiva que a gente tem também tem trocas negativas. E nesse sentido também precisam ser equilibradas, porque quando há algum problema e a gente faz algo que tira algo de alguém, se há alguma coisa no negativo, então eu também aqui vou ter uma pressão para tirar algo do outro. Entende? Para fazer isso aqui também. Então, o que acontece? No negativo, para que a gente tenha equilíbrio e para que
a gente tenha um vínculo saudável, então quando eu tiro algo de alguém, o outro também precisa fazer algo aqui, para tirar algo do outro, mas um pouquinho menos, certo? Um pouquinho menos. E aí ele vai pressionar um pouquinho, vai dar um pouquinho menos, e aí eles vão falar assim, ah, tá tudo certo. E aí começa a trocar no positivo novamente. Então, muitas vezes é difícil da gente compreender que as trocas também acontecem no negativo. É difícil a gente entender que para estarmos juntos, e se eu quero estar com o outro, e eu fui ferida pelo outro, que eu vou ter que pedir esse outro alguma coisa para compensar aquilo que me foi tirado. Então, às vezes a gente quer ficar, né, numa posição mais inocente e não pede para o outro nada, ou não diz para o outro, né, sobre a dor que aconteceu e não tenta equilibrar isso. E aí eu fico numa posição ali de inocência e perco, às vezes, aquele relacionamento. Para sair, né, para poder ter uma troca equilibrada no negativo, eu preciso sair da inocência, eu preciso de olhar para o outro e entender que para eu ter aquele outro, para continuar tendo aquele outro, porque senão vai acontecer que essa relação, quando o outro me tira algo e tudo, que se eu não equilibrar, o outro não conseguindo equilibrar, ele vai embora, que eu dê a oportunidade para o outro, né, compensar, ou então que eu faça algo para compensar. Que eu também fira o outro um pouquinho menos do que o outro me feriu, mas que eu fique ali tão culpada quanto o outro. Porque, como diz Bert Hellinger, só dois culpados conseguem se reconciliar. Um anjo e um culpado não conseguem fazer esse movimento de reconciliação, fica muito longe. Então, com relação então a questionamento da participante do grupo, quando ela pergunta como equilibrar então uma troca onde tem uma pessoa que dá muito e aquela pessoa que só recebe, e quando ela diz, né, disso, na verdade a gente tem quase sempre um julgamento de que a pessoa que recebe é uma pessoa ruim, que explora aquela que dá, então que aquela que dá muito ela é uma coitada, que está fazendo demais pelo outro. Normalmente é essa a visão que a gente tem. E isso muitas vezes faz com que a gente não perceba a dinâmica real que tem por trás disso. A dinâmica real é uma dificuldade que existe no equilíbrio nas trocas dessas duas pessoas. Existe sim uma questão para quem está num relacionamento e não consegue fazer pelo outro, mas existe muitas questões em relação a quem não se permite ficar devedor e se coloca muito maior que o outro, dando, sem permitir que o outro equilibre essa troca. Porque aquele que dá demais, muitas vezes ele não aguarda que o outro dê aquilo que ele pode dar. Então, se eu dou e não espero que o outro venha trocar comigo, porque eu não sei em que nível essa outra pessoa consegue trocar comigo. Muitas vezes eu dou algo que é muito grande e essa pessoa não consegue me devolver tantas coisas, ela vai demorar um tempinho para chegar lá. E eu vou ter que aguardar. Porque... E aí eu vou ter que perceber, olha, isso é muita coisa. Essa pessoa não consegue trocar isso tudo. Então eu vou ter que entender como que essa troca acontece. Tem pessoas que acham que trocar é assim. Por exemplo, se eu recebo uma maçã, então eu tenho que devolver uma maçã. Não, gente, não é isso. Ao contrário, maçã eu já tenho. Então, se eu quero trocar e eu tenho maçã para te oferecer, o que eu vou receber em troca pode ser uma laranja, pode ser alguma outra coisa. Se a pessoa tem laranja para me dar, é isso que ela tem para trocar. Às vezes não é laranja que eu quero abacate, mas aí eu tenho que pensar assim, poxa vida, ela só tem laranja. Então eu recebo a laranja dela e com a laranja dela eu vou lá e adquiro abacate. Você entende? Em outra pessoa. Essas trocas, elas têm que ser assim. Eu tenho que perceber o que o outro tem para me dar, porque às vezes eu estou exigindo do outro algo que ele não tem. Se ele não plantou abacate, ele não vai ter abacate para me dar. Às vezes o que vem do outro, eu preciso de ter esse olhar. Eu preciso de perceber com quem eu estou. Porque muitas vezes eu tenho essa demanda para o outro de que o outro seja alguém que ele não é, de que o outro seja como eu gostaria que ele fosse, ou que ele tivesse tudo a oferecer para mim e ele não tem, ou que ele tivesse muito para oferecer e ele não tem. Então com quem de verdade eu estou trocando? E por que às vezes eu escolho pessoas que não têm muito para fazer troca
enquanto eu tô ali abarrotando a pessoa de coisas, né? Me sentindo o quê? Para eu me sentir o grande, para eu me sentir o maioral, para me sentir confortável, inclusive porque eu também tenho dificuldade em trocar, porque eu tenho dificuldade de ficar no lugar, às vezes, de dever a alguém. Eu fico incomodada de dever. E numa relação de equilíbrio, tem hora que eu vou estar devendo e tem hora que eu vou estar, né, no lucro. É assim que acontece, né? Uma hora eu por cima, outra hora o outro. Ok? Mas vamos lá, vamos pensar melhor sobre isso? Pensem bem nessa situação onde uma pessoa dá, mas antes mesmo de receber em troca, ela dá novamente. E aí ela faz isso muitas vezes sem que o outro, de verdade, às vezes nem solicite isso. Então, normalmente quando a gente percebe esse padrão de comportamento, o padrão de dar demais para o outro, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. Se você aí vivencia uma situação assim, onde você percebe que você tem dado demais e que não tem recebido tanto em troca, comece a pensar por que você está fazendo isso. O que está te levando a de verdade estar fazendo pelo outro muito, mas não está permitindo que esse outro devolva algo. E antes mesmo desse outro devolver algo, você já está lá de novo dando e dando. Pense um pouco, o que te leva de verdade a ter esse movimento? Normalmente, quando aqui na clínica, né, quando no consultório uma pessoa vem com esse tipo de demanda dizendo que, olha, eu faço muito pelas pessoas e eu não recebo, ou eu tenho feito por alguém, né, muito e não tenho recebido, eu peço para essa pessoa pensar um pouco como que seria se ela parasse de fazer. Como é que ela se sentiria se ela parasse de fazer pelo outro? Ela ia ficar bem? E se ela começasse a fazer por ela? Pensa você aí, se isso acontece na sua vida, como que você se sentiria se você começasse a fazer por você, ao invés de fazer pelo outro? Ou se você desse um tempo e esperasse o movimento do outro. O que acontece aí? Muitas vezes, nesse momento, a pessoa pensa assim, eu tenho medo de perder o outro. Ou então assim, eu não me sinto bem em receber. Muitas pessoas falam disso, né? Dessa dificuldade, às vezes, em receber. E aí é que vem a questão. A gente precisa olhar de verdade que tem dois polos aí. Existe alguém que, de fato, fica confortável e, às vezes, não faz nenhum movimento de dar o retorno. Acha que tem que receber do outro, mas às vezes não consegue dar nenhum retorno. Na maioria das vezes, essas pessoas buscam um relacionamento, então, com aquelas pessoas que só dão. Mas existe um outro lado também, da pessoa que só consegue dar. Daquela pessoa que não consegue fazer uma troca equilibrada também, só conseguindo dar, não permitindo que o outro também troque. Então ela também vai buscar alguém que está com essa carência lá e que fica só tentando receber. Ela vai buscar por quê? Porque também ela tem uma dificuldade em receber e ela só quer dar. E a posição de devedora é uma posição muito desconfortável. É uma posição em que eu fico em desvantagem com o outro. Entende? Porém, na posição de cobradora, né? Porque é aquela que dá muito, é a cobradora, é aquela que pode cobrar. É aquela que está superior, ela se sente a maioral, ela se sente toda poderosa. E a busca, muitas vezes, dessas pessoas que dão demais é essa dificuldade de estar no mesmo nível. De estar ali e aguardar que o outro também venha trocar comigo. Porque aí, tanto eu vou ficar devendo um momento, quanto o outro no outro momento vai ficar devendo algo. Mas eu não me sinto confortável em dever nada a ninguém. Quando eu não me sinto confortável em dever nada a ninguém, quando eu não me sinto confortável
de verdade, né, em estar uma hora aqui embaixo e outra hora aqui em cima, uma hora aqui embaixo, outra hora aqui em cima, porque a troca ela é assim. Eu procuro sempre dar. E aí o que acontece? Eu só dou, e eu sou sempre a melhor. Eu tô sempre por cima. E então eu fico mais confortável. Não é? Mas ao mesmo tempo eu desrespeito muito o outro. E muitas vezes, quando eu faço isso, eu não consigo permitir que o outro troque na mesma medida. O que eu tô querendo? Eu nem percebo se o outro está disposto a trocar comigo. O que ele está disposto, o que ele tem para trocar. Eu só dou, e depois a fatura fica grande, eu venho cobrando. E fico de vítima. Oh, olha só, ele não me dá, ele não me devolve. Então, como é que essa troca pode ser equilibrada? Eu também tenho que pensar como que eu vou, o que eu vou oferecer para o outro. Por isso eu vou aos pouquinhos para eu saber em que medida o outro está dando conta de me devolver algo equilibradamente. Mas se eu vou lá e já dou, na verdade eu não estou interessada em troca. Eu estou querendo massacrar o outro, eu estou querendo me tornar grande e eu faço isso e deixo o outro extremamente desconfortável e ainda saio de bonitona na história. Por que eu faço isso? Porque aí fica difícil às vezes pro outro, né? Porque eu fico com a ilusão de que esse outro não vai embora, não vai me deixar, porque ele tá me devendo muito. Só que aí tem uma pegadinha, que é normalmente o que as pessoas não entendem. Quando essa pessoa que ganhou demais não consegue devolver e a troca fica impossível, essa conta fica muito grande, na maioria das vezes o vínculo se enfraquece e essa pessoa que não consegue devolver o tanto que ganhou, ela fica tão humilhada que ela vai embora. Ela não consegue ficar na relação, porque como é que ela vai olhar para aquela outra pessoa? Eu não consigo devolver isso tudo. Eu ganhei demais. E aí ela vai embora. E sabe como é que ela vai embora? Normalmente traindo. Ah, pois é. Aí você vai dizer assim para mim, mas como assim, Alexia? Se a pessoa ganhou demais, ela não deveria trair. É, mas é assim que acontece. É exatamente porque ganhou demais. Que ela vai precisar de ir embora e trocar com uma outra pessoa, que ela vai começar a trocar num nível menor, aonde ela não tem dívida e aonde ela começa a trocar do pequenininho. Talvez ali ela consiga trocar e equilibrar melhor as coisas, mas aqui está impossível. Então isso é o que normalmente acontece. Espero que eu tenha esclarecido melhor para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem colocar aqui as dúvidas embaixo, podem me procurar, vamos continuar conversando. Eu tenho muito prazer em receber vocês aqui na minha página do Instagram, no meu canal do YouTube, do grupo do WhatsApp, né? Vem comigo rumo ao mais.